Nós hoje celebramos o quarto domingo do tempo da Quaresma, chamado também de Domingo Letare, ou Domingo da Alegria. A palavra de Deus nos leva a profundas meditações sobre a realidade do nosso batismo, da nossa inserção na vida de Cristo e da Igreja. A primeira leitura, tirada do primeiro livro de Samuel, nos traz a unção de Davi. Davi é o escolhido de Deus. Dentre todos os filhos de Jessé, eram 7 os filhos. Nenhum deles foi o escolhido de Deus, nem o mais forte, porque Deus não olha as aparências. Deus olha o profundo do coração. Por isso, não escolheu nenhum dos 7. Coube ao 8º filho de Jessé, o mais franzino, o mais fraco, ser ungido como rei de Israel. E assim se deu. Eu queria fazer uma observação sobre o simbolismo do número 8. Nós sabemos que o número 8 na Sagrada Escritura remete ao eterno. 7 foram os dias da criação. O 8º, como nós comumente chamamos na tradição cristã, o 8º dia é o dia sem ocaso. Não é à toa que nas construções das igrejas, especificamente nos nossos batistérios, muitas vezes nós encontramos a arquitetura em formato octogonal ou mesmo a pia batismal com 8 lados, para expressar justamente o 8º dia, o dia que não tem ocaso, o dia que não termina, ou seja, a eternidade, o mistério de Deus. Ora, Davi é o 8º dos filhos de Jessé, aquele do qual deve vir, segundo a profecia, o Messias, o enviado, o ungido de Deus. Da descendência de Davi, portanto, virá o eterno a este mundo. O eterno entra no tempo. E assim acontece em Jesus Cristo. Davi é ungido com o óleo. E eu queria destacar também o símbolo do óleo. Símbolo maravilhoso. E que toca hoje o nosso batismo. O óleo tem uma dupla significação. Em primeiro lugar, expressa força. Os antigos curavam feridas, restabeleciam, não é, as feridas do corpo por meio do óleo. O óleo cura, é medicinal, por isso mesmo fortalece. Mas também o óleo serve para iluminar. É ele que nas lâmpadas sustenta viva a chama que ilumina. O óleo alimenta a chama. Nós hoje, na liturgia da palavra, portanto, nos atemos a estes 2 símbolos importantes que já a primeira leitura nos apresenta, o óleo e a luz. Quando nós olhamos o Evangelho de hoje, Jesus abre os olhos a um homem cego de nascença que era também mendigo, um homem prostrado, caído nos caminhos deste mundo. Jesus tem olhos para ele. Jesus vê e se compadece de sua situação. Jesus vai até ele, cospe no chão, faz lama com a saliva, unge os olhos daquele homem com esta lama e manda que ele se lave. Tão logo ele se lava, os seus olhos se abrem e ele volta a enxergar. Que riqueza de significados nós temos nesta passagem do Evangelho de João. Prestem atenção. Lembremos-nos do livro do Gênesis, quando Deus cria o ser humano do pó da terra, modela o ser humano do barro e assopra-lhe as narinas e ele se torna um ser vivente. Mas esta criação foi corrompida pelo pecado. E Deus, que não desiste de nós,
nos mandou o seu Filho único para restaurar a obra da criação. Vejamos neste evangelho de hoje Jesus como um restaurador minucioso da obra da criação. Ele faz lama com a sua saliva, coloca nos olhos do cego e ele volta a enxergar. A saliva de Jesus aqui, perfeitamente podemos entender como o seu hálito. Ele, Jesus, o ungido do Pai, unge aquele homem com a sua saliva misturada à terra. Ele restaura a nossa criação, restaura os olhos físicos, mas abre também os olhos do coração. Percebam comigo que o evangelho de hoje ele tem dois momentos bem distintos e que se integram. O primeiro é a cura da visão física, com a lama que Jesus faz. O segundo momento virá no final deste longo relato do Evangelho, quando Jesus, de novo, se apresentando àquele homem, diz: crês no Filho do Homem? Quem é, Senhor, para que eu nele creia? É este que está diante de ti, que você está enxergando, que tu enxergas. Creio, Senhor. A profissão de fé do homem curado é a segunda cura da visão. Primeira, a cura física. A segunda, a cura do coração, a capacidade de professar a fé, a capacidade de atingir a luz, a iluminação da fé. Creio, Senhor. Ele enxergou e professou a fé. Que profundidade este evangelho. Quando nós somos batizados, nós também somos ungidos. Esta unção que nos é colocada em nosso peito é uma unção que expressa a força de Deus. O padre, quando unge a criança ao ser batizada, diz: o Cristo Salvador te dê a sua força, que ela penetre em sua vida como este óleo em seu peito. E ao mesmo tempo, nós, ungidos, recebemos dentro de nós o próprio Filho de Deus, o ungido do Pai, o Messias. Ele é nossa força. Logo em seguida, no rito do batismo, após o banho batismal propriamente dito, nos é dada uma vela acesa. Esta vela que expressa a luz que brilha e afugenta as trevas. Quem é batizado faz exatamente a experiência que este homem do evangelho de hoje fez. Tem os seus olhos abertos, física e espiritualmente falando. O batismo é o início de um caminho de iluminação. Ser batizado significa pertencer a Cristo, pertencer à Igreja, viver em sua luz. Por isso, hoje, em sua casa, meditando este Evangelho, reze, faça a leitura orante da Palavra de Deus, medite a profundidade destes textos e se alegre pelo batismo que você um dia recebeu. Você foi ungido, marcado por Deus, por este sacramento. Agradeça este dom. Agradeça ao Senhor por pertencer a Ele e à Igreja. Ao mesmo tempo, hoje, rezando em sua casa, peça a graça de receber continuamente a luz do Cristo e crescer na luz da fé, a ponto de nós sermos capazes de fato viver como nos lembrou o apóstolo São Paulo na segunda leitura de hoje, na carta aos Romanos. O Evangelho, a segunda leitura de hoje, de São Paulo aos Efésios. Outrora ereis trevas, agora sois luz no Senhor.
São Paulo, aos Efésios, nos diz que pelo batismo nos tornamos luz no Senhor. Iluminados por Ele, em nome dEle, iluminamos o mundo e as pessoas que nos cercam. E o fruto da luz é justamente a bondade, a justiça, a verdade. Que nós possamos dar testemunho desta luz no meio do mundo. Esta é a mensagem da Palavra de Deus neste 4º domingo do tempo da Quaresma, domingo letare, domingo da alegria. Tempos difíceis os que nós estamos vivendo por conta desta pandemia, mas ninguém esmoreça, enfraqueça na fé. Agarremo-nos nesta certeza. Pelo batismo, já somos de Cristo. E se somos dele, e se somos membros da família de Deus que ele constituiu, a Igreja, o que temer? Nada poderá nos separar do amor de Cristo. O Senhor é o nosso pastor. Nada nos falta, nele nós temos segurança e vida. Que Deus te abençoe neste domingo, domingo para estarmos mais reclusos, como também nos próximos dias, mais resguardados em nossas casas, meditando, rezando, lendo, refletindo a beleza da nossa fé. Faça isso mesmo. Aproveite o tempo para não ficar alimentando a mente e o coração com preocupações desnecessárias, mas para alimentar-se daquilo que nos fortalece, a Palavra de Deus e tudo aquilo que a rica tradição da Igreja nos oferece. Deus te abençoe muito, meu irmão, minha irmã, que seja um domingo abençoado, iluminado por Cristo. Que abençoe-vos o Deus rico em misericórdia, Ele que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.